Boa tarde, gente. Paz do Senhor, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo falar do amor de Deus, né? Não vou me demorar muito para não tomar muito o seu tempo, mas quero falar mais um pouquinho aqui do amor de Deus. E aqui na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14 até o 16. 14, 15 e 16. Você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu te agradeço todo o meu coração, Senhor. E olha só, gente, o que Jesus diz aqui. Deus diz aqui: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face, e se todos nós buscarmos o Senhor, e se todos nós nos humilhar perante Cristo, né? E orar e buscar a face do Senhor, não seria tudo melhor? Nada do que está acontecendo iria acontecer. Mas é bíblico isso, né? As pessoas não querem compromisso com Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu acredito que você que ligou o seu celular, né, para ver esta mensagem, ouvir essa mensagem, eu acredito que você tem o chamado e também foi escolhido para ouvir essa mensagem. E quem sabe essa mensagem não vai tocar no teu coração. O versículo 15 ele diz: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Antes disso ele diz: E se o meu povo se chamar pelo meu nome, eu vou voltar aqui, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter, gente, ele diz se converter. As pessoas são todos que estão nos caminhos de desobediência, de pecado. Mas se todos se humilhar, orar, buscar a face de Cristo e se converter, entregar a sua vida para Jesus, né? De coração, sem falsidade, sem mentira e sem fingimento, se arrepender dos seus pecados, Deus perdoa, porque Ele é grande em perdão, em misericórdia, em amor também. Deus perdoa todo aquele que se arrepender verdadeiramente e buscar o Senhor. E ele ainda diz aqui, se converter dos seus maus caminhos. E você se converter, aceitar Jesus, né? De todo mau caminho. Você se arrepender, gente, de todo erro, de todo pecado que a pessoa comete, né? São tantas coisas acontecendo no mundo. São tantos erros, são tantos pecados, cada tipo de pecado cabeludo que a gente fica besta. E cada hora você sabe de mais coisas que acontecem. Mas Deus, Ele está colocando aqui uma aspas, certo?
e diz: se converter dos seus maus caminhos. Todo aquele que está no mau caminho, todo aquele que está fazendo alguma coisa de errado, todo aquele que está no pecado, ele só precisa pedir perdão a Deus, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Se converter, não querer mais nada com o pecado, não querer mais fazer o que você fazia, que se arrependeu e pediu perdão a Deus. Se converter, você não volta mais a praticar os erros que cometia. É você não retroceder, não voltar atrás para fazer todas as coisas erradas que estava fazendo. Então eu ouvirei do céu, olha só, ele ouvirá. Ele está lá no céu, mas ele ouvirá o teu pedido de perdão. E perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E perdoarei os seus pecados. Tá vendo? Ele pede para a gente se converter. Ele pede para todo aquele que está em pecado se converter dos seus maus caminhos. Ele fala para aquela pessoa se arrepender, pedir perdão. E se pedir perdão, ele vai perdoar. Tem que ser de verdade, né? Um perdão verdadeiro. Um arrependimento verdadeiro, honesto, sem fingimento. E ele está falando aqui, gente, que perdoa. E perdoarei os seus pecados. Olha só. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sararei a sua casa. E sararei a sua família. E sararei a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Porque nós temos um coração e o coração é o templo de morada do Espírito Santo de Deus. Ele sarará esta terra, né? A sua terra. Todo aquele que se converter dos maus caminhos, ele vai perdoar e vai sarar o seu coração, a sua vida, a sua família. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha só. Agora estarão abertos. Ele acabou de dizer: e sararei a sua terra. É o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu espírito, a sua mente, a sua vida, gente. Ele vai sarar esta terra. Aqui no versículo 15 ele diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desta casa. A casa que significa nós, tá? E ele estará atento às minhas orações. Ele estará atento às suas orações. Gente, esse cabelo tá só Jesus na calça. Deixa eu botar essa presilha aqui. Então é isso. Ele ficará atento às nossas orações, às minhas orações, às suas orações. Entendeu? É isso. Porque ele é grande em misericórdia. E ele quer perdoar. É o que ele quer. Perdoar de todos os pecados. Sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra. Então ele vai estar atento à oração deste lugar. Ele vai estar atento, ouvindo as nossas orações, as nossas petições. Os olhos deles estarão abertos para olhar, para ver tudo que está acontecendo com a gente, com a nossa vida. O 16 diz assim: porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Olha aí, tá vendo? Porque agora escolhi, ele me escolheu, ele te escolheu, tá? Porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa. E santifiquei esta casa. É a minha vida, gente. É a tua vida. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Para que o nome de Cristo esteja aqui, ó. Que tem aquela... Eu abro meus braços agora e digo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra dele aqui diz: para que o meu nome esteja nela perpetuamente, esteja em mim. Cristo vive em mim. E é assim que ele tem que ser com você também. Ele tem que viver em você,
Porque você é a casa, você é a terra que ele está falando. E ele está atento, os olhos dele estão abertos e os ouvidos estão atentos para ouvir a tua oração, para ele ver a tua vida. Porque ele te escolheu, ele me escolheu. E ele diz aqui, porque eu escolhi e santifiquei esta casa que é você. Louvado seja Deus. Para que o nome dele esteja nela perpetuamente. O nome de Cristo está em mim. Para que esteja em mim perpetuamente para a vida inteira, de eternidade em eternidade, e em você também. Louvado seja Deus. E nela estarão fixos os meus olhos, olha só, e o meu coração todos os dias. E nela, nesta casa, nesta terra, os olhos do Senhor estarão fixos todos os dias da nossa vida. Ele está sempre olhando para mim. Gente, é o que Deus fala aqui. Eu estou falando do amor de Deus, da palavra de Deus, que está escrito aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, 15 e 16. É a palavra de Deus, tá? E eu me sinto privilegiada do Senhor ter me escolhido, do Senhor ter escolhido esta casa, do Senhor ter escolhido esta terra. E o Senhor está dizendo para mim, para você, eu escolhi esta casa, essa terra, e santifiquei para que o meu nome esteja nela perpetuamente, para que o nome de Cristo esteja em mim de eternidade em eternidade, para a vida inteira, para todo sempre e sempre. E em você também. Você que está ouvindo esse vídeo agora, você que está ouvindo esta palavra agora, tá? Esta palavra é para você que tem o chamado e que também foi escolhido por Cristo Jesus para fazer a vontade de Cristo, para ser obediente e ter compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Bom, gente, esta é a palavra que eu deixo para você meditar. Meu cabelo está lindo, olha, gente. Oh, glória a Deus pelo meu cabelo. Mas é isso. Quero deixar essa palavra para você. Espero que você tenha entendido que você é a casa. O seu coração é terra, é morada do Espírito Santo de Deus. E então que Deus está falando aqui para mim, para você, tá? Ele fala que para a gente se humilhar, orar e buscar a face dele e se converter de todos os maus caminhos. De se converter, gente, não fazer mais o que é errado. A partir de agora, fazer o que é certo, aceitar Jesus como Cristo, único Salvador da tua vida. Único Salvador e suficiente na tua vida. Tá? E ele ainda diz, mas agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração desta casa que é você, desta casa que sou eu. Certo? Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias da nossa vida. Que coisa melhor. Nós estamos vivendo neste mundo, porque nós estamos vivendo nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos que passar por ele, nos livrando, nos esquivando, para não ser contaminado com o pecado, né? Jesus foi fazer morada lá no céu para mim e para você, para todos nós, porque ele nos ama. E ele não quer que nenhuma alma se perca. É isso. Então fica a dica para você, tá? Ouve a palavra de Deus, o que Deus fala para você. Você é escolhido, porque você ligou o teu celular para ouvir esta palavra. Você é escolhido. Agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. É buscar a face do Senhor, como ele diz aqui. Buscar a face do Senhor para que ele possa
olhar para você, fixar os olhos em você na sua vida e ouvir as tuas orações e te proteger. Ficar olhando você todos os dias da tua vida e que o nome dele seja para sempre na tua vida. Em nome de Jesus. Bom, uma ótima tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Um abraço, amo você em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo. Fica com Deus, tá? Tchau.